Olá, pessoal. Já chamei aqui a. Boa noite. Já chamei aqui a nossa participante da conversa, Eliane, tá? Oi, oi, a todos estão entrando aí. Vamos ver, aguardar aqui para começar a Olá, nossa boa conversa. noite. Olha, vocês vão me desculpar. O pessoal está entrando aos poucos, vão entrar aos poucos, certo? A Gisele está entrando aqui também. Vocês vão me desculpar, mas é que eu não comi nada agora. Então eu tenho um biscoitinho aqui só para poder ir mastigando, porque realmente está brava aqui a situação. Tá? Gente, boa noite. Boa noite a Boa todos noite, que pessoal. estão acompanhando aqui esse mini projetinho, né, de conversa, que é o Conversando sobre História. Na verdade, como eu já tinha falado já nas outras lives, não é intenção nossa fazer lives sobre apenas sobre história, né, conteúdo histórico. Mas, a Gisele fazendo piada aí já. Eu Mas, tô vendo, tô ignorando. uh, sim, mas trazer diversos assuntos, né? Eu acho que é importante, principalmente hoje em dia, né? Uh, pensar vários assuntos, discutir vários assuntos. Então, a proposta é justamente essa, tá? Hoje nós temos, para ajudar a gente numa conversa bem interessante, né, sobre a psicologia sócio-histórica, né? A questão de Sim. gênero na atualidade, a bacharelanda Eliane Aires, né? De Lima Aires, que estuda onde, Eliane? Eu esqueci aqui. Eu estudo na Estácio de Sá. Isso. Né? Já está quase concluindo, né? Concluo esse período. Se Exato. Deus quiser e meu TCC for É, aprovado e eu passar nas 12 matérias. vai ser. Vai ser. Que faz estágio também na área da psicologia também, né? Mas é uma outra área, né? Na realidade, eu tive aulas sobre psicologia social. Psicologia social e sócio-histórica é importante, né? É, porque é praticamente a base, né? A gente entende que a gente parte do indivíduo, a gente parte do social para o individual, né? A gente tem a teoria de campos, né, de Kurt Lewin, né? Nós somos influenciados pelo campo que nos rodeia, né? Então, é, nós somos indivíduos que somos influenciados pelo meio, mas o meio também nos influencia. E esse meio ele vai se modificando de acordo com o período, né, da história que a gente Seria vivencia. uma forma quase que de adaptação, né? Sim. A gente tem que. Aham. A gente parte do coletivo para o individual e não do individual para o coletivo. A gente não quer adaptar o indivíduo à sociedade, né? A gente quer fazer com que o indivíduo se entenda e a partir desse entendimento ele perceba que ele pode ser único dentro de uma sociedade, dentro de uma pluralidade. Você é singular dentro de uma pluralidade. Né? E aí eu faço É, realmente, mas o meu estágio é clínico. Eu aham. faço clínica em Gestalt terapia, né? Nossa, E eu eu estudei isso aí na faculdade, como é que é? Psicologia da educação. Ai, é bom, é bom. É complicado, é uma Isso. teoria, é uma das teorias mais complicadas, mas eu ainda prefiro Gestalt terapia à psicanálise. E eu também faço um estágio, sendo que, como teve essa questão da pandemia, a gente ainda não conseguiu entrar, mas eu faço um estágio em prevenção e promoção da saúde. E esse estágio ele é com crianças institucionalizadas. Na realidade, elas são neuropatas, né? Muitas crianças nem falam. Tem lesões realmente severas, né, no aparelho psicomotor ou lesões de fato, né, o que antigamente chamamos de neuropata ou deficiente intelectual. E o trabalho é promovido.
Não, Oliane, falhou aqui o finalzinho da sua fala. Ah, tá. Não, eu só estava falando que o trabalho é desenvolvido com esse tipo de criança mesmo, que tem dificuldades intelectuais, né? Beleza. Então, assim, vamos lá, vamos partir para a discussão. Vamos, Só um detalhe, tá, pessoal? bora lá. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade, tá legal? Eu vou anotar as perguntas e no final a gente deixa para responder, tá legal? Mas fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. A gente estava conversando um pouco antes de entrar, né? Até para ver a questão Por isso da que atrasou. câmera. Foi assim, por isso que atrasou um pouquinho, mas faz parte, né? Não foi muito também, não. A questão da representação social, né? Estavam explicando que para discutir ou para tentar compreender a ideia de gênero, né, que é algo muito múltiplo, né? Existem hoje, né, algumas explicações para isso. Para chegar nessas explicações, eu preciso compreender o que a psicologia social ela trabalha com relação à representação social, não é? Falei Sim, certo? Como falou. é que se daria isso? Então, as representações sociais, são ideias que elas são socialmente aceitas, né? Como se cria uma representação social? Primeiro você precisa de uma objetificação, tá? Que é você trazer uma ideia que é completamente abstrata para algo que é palpável, para algo mais próximo, para o seu próprio entendimento. A gente tem um exemplo que é muito claro para todos nós, que é Deus. Deus Pai. Deus é uma ideia completamente abstrata. Você pensa em Deus, não te vem nada na mente, né? A partir de um certo ponto. E aí você une essa ideia de Deus ao Pai, a um Pai misericordioso. Isso te traz mais proximidade. E aí, depois que você tem essa objetificação, você precisa de uma ancoragem. E qual é o papel da ancoragem? É tornar isso natural. É tornar isso parte do seu dia a dia. E por que as representações sociais elas são importantes para a gente? Porque é através delas que a gente se identifica, é através dela que nós formamos grupos sociais, é através dela que nós justificamos nossas escolhas, é através das representações sociais também que a gente defende nossos pontos de vista, né? Então, para falar sobre gênero, que é algo construído socialmente, a gente tem que entender primeiro o papel da representação social. Como a sociedade, como se forma um pensamento dentro de uma sociedade. E esses pensamentos eles são modificados a partir dos anos, certo? Falando sobre psicologia sócio-histórica, né? Eu tenho uma passagem aqui que eu achei muito interessante, e eu vou ler porque eu não decorei, que Karl Marx ele falou assim, se a psicologia desejasse tornar-se uma ciência realmente significativa, teria que aprender a ler o livro da história da indústria material que contém as forças humanas essenciais, que é a encarnação concreta da psicologia humana. Por que isso? Porque nós somos seres sociais. Nós somos influenciados pelo meio em que a gente vive. Então, se a gente não entende em que contexto a gente está inserido, a gente não entende o outro. A gente parte do coletivo para o individual. Essa questão que você falou aí, de você entender o contexto social, eu senti um pouco na pele com relação a um trabalho que eu fiz lá na pós, que eu fiz um trabalho falando sobre o feminino na Idade Média. Ai, Rogério, não vamos entrar nesse tema. Assim, a professora logo me chamou um pouco de atenção, porque ela viu lá no projeto escrito para tentarmos compreender, porque que a gente vai criando, né? Tentarmos compreender a questão da ideologia de gênero existente na Idade Média, não sei o que. Ela olhou para mim, ela leu, ela envolveu, né, a questão da ideologia de gênero e falou,
Aqui, isso não aconteceu, tá? Uhum. Aí ela me apontou exatamente isso, né? É preciso a gente contextualizar os fatos. De fato, lá atrás, né, no período medieval, você não tem uma representatividade sobre a ideologia, a ideia de ideologia. Não existia isso. E até mesmo o Mas termo, né? você tem sobre identidade. Não, identidade A sim. identidade Identidade, como algo imutável, né? mas No mesmo assim, iluminismo, né? não, mas aí o iluminismo já é período moderno, já é um pouquinho mais para Uhum. frente. Mas mesmo assim, na Idade Média, a representatividade feminina não existia. Né? Não. Você tinha pouquíssimos exemplos de mulheres que tinham uma função social, uma função política, podemos dizer. Né? Tinha. Mas chegar a dizer com toda pompa que lá naquela época existia isso que você falou, né? Essa representatividade, não é tão coerente falar. Desculpa, vai. Me perdi. Você falou e eu me perdi onde eu estava. Você estava falando sobre a questão dessa representatividade, né, social. Busca alguma coisa aí, mulher. Ai, meu Deus. Você até Deixa eu leu um ver. texto aí do Marx. Ah, sim, isso, do Karl Marx. Isso mesmo. Uhum. E aí a gente pega isso do social, do entender o papel social, entender a representatividade. A gente vive num modelo patriarcal, certo? Uhum. Sim, E sim. ele ainda é permanente. Eu me peguei, já tem um tempo, falando para minha sobrinha, a gente tem essa nossa juventude querendo mudar muitas coisas, né? E Sim, batendo de sim. frente. E batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente, vendo que pouquíssima coisa muda. Foi uma luta muito grande para a gente onde a gente está hoje, né? Hoje em dia, a, Voltou, desculpa. voltou, foi uma luta muito grande para a gente chegar até esse ponto em que nós estamos, né? Nós mulheres Exato. chegarmos até esse ponto onde a Sim, gente está. sim. Mas hoje em dia ainda é tabu uma mulher negar sexo para o marido. Exato, olha só, você falou uma coisa certa, é a questão do patriarcado, né? A ideia aí entra na questão histórica, né? A, a mulher sempre foi vista como um objeto, né? Sim, Em todos os sentidos, né? Aqui na questão, se a gente for pegar assim, vamos pegar só a história do Brasil, né? O Brasil que foi conquistado, né? Você tem o branco europeu tornando a mulher indígena e a africana uma verdadeira escrava sexual, né? Você tem essa característica. No século XX você vai ter a, a a caracterização da mulata, né, como um objeto. Né? Uma propaganda do Brasil no mundo internacional era feito através dessa mulher. Né? Então, imagine, como ainda hoje a mulher ainda sofre essa questão. Né? sim, sim. Não vejo com Ah, bons olhos. você Ah, viu como a coisa vai ligando, como você falou, é justamente por conta dessa questão social no qual estamos. é uma Oi. picotou um pouco, mas eu consegui pegar o contexto. É uma Ah, tá. representação social, é uma coisa de gênero. Agora vamos entrar em sexo e gênero, né? O que a gente entende sobre sexo e o que a gente entende sobre gênero. Sexo é pintinho Isso é pergunta. periquitinha. É. Hã? Sexo é pintinho periquitinha. Nasceu com pintinho é menino, nasceu com periquitinha é menina. Eu acho que deu Certo? para entender. Acho que deu para entender isso aí. Gênero é papel construído socialmente. São papéis que são atribuídos a meninos e a meninas. É aquela velha história do meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Quem tornou isso a norma? Aí você entende o papel da representação social, o papel. Desculpa, eu errei o código, é esse aqui, tá?
essa questão da Ih, representatividade, travou. eu vim pensando, travou tudo, mas respira, Girando na sua testa. conseguiu? Tá conseguindo me ver, me Voltou. ouvir? Voltou. A questão e tá Girando na batendo testa. exatamente com isso, né? Hã? Peraí, vamos ver se vai melhorar. Quem? Vamos ver se vai melhorar agora. Começou a melhorar. Tá me ouvindo?